Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança. O criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança. O criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, fez a sua imagem e semelhança. O criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, fez a sua imagem e semelhança. O criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Pra quem usa crack, a coca eu fumo. A pinga, cerveja, conhaque com mel. Detona seu corpo, a alma vai pro inferno. Somente Jesus é quem leva pro céu. De caso me veres de cabeça feita. Não é de cachaça, maconha ou timbuca. Pois minha overdose é do Espírito Santo. Somente Jesus é quem faz minha cuca. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Quadrada na cinta, tudo contigo. No meio dos amigos, quem vai encarar? Quando a casa cai, todos eles se afastam. Se lembra de Deus para lhe ajudar. Meu Deus perdoa, mas também orienta. Sai dessa encrenca e vem pra Jesus, pois Ele pagou um preço muito caro, derramando seu sangue lá naquela cruz. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Liberta do crack, do
do álcool do vício. Macumba, olho grande, cobiça também. É um Deus verdadeiro e nele confio. A vitória certa não tem pra ninguém. Me chamo pra roda e a roda de fogo. Por isso não fique aí nesse canto. Deus cura, liberta, também abençoa. Salva e batiza com o Espírito Santo. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Oi, vem pra roda, vem. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Oi, vem pra roda. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Irmãozinho, se você não vir pra essa roda de fogo, não sei não, pode acontecer. Sai dessa roda aí que não dá em nada. Vem pra roda que a vitória é certa. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar com entendimento, amor e alegria. Vamos louvar. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar com entendimento, amor e alegria. Vamos louvar. Pois o morto não pode louvar, o sepulcro não pode cantar. E você que está vivo, graças ao bom Deus, deu glória. Pois o morto não pode louvar, o sepulcro não pode cantar. E você que está vivo, graças ao bom Deus, deu glória. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras, o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui na Capela Irmã Estevanato, diretamente na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Depois de uma semana de férias, descansando, muito bem representado aqui com habilidade extraordinária, meu agradecimento ao pastor Ricardo Andrade, a toda a equipe da Manhã Manda aqui como sempre também representadas todos os dias na nossa programação da Manda Aqui Online, a Ângela Voltier, a nossa diretora, o Léo Gonçalves, o Paulo Guimarães e quem estava por aqui agora há pouco também é o nosso querido Silvio. É muito bom entrar na sua casa novamente, é muito bom ter essa oportunidade de entrar no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, que Deus possa proporcionar a você uma ótima semana e uma segunda-feira regada pelos mínimos cuidados do Senhor nos mínimos detalhes sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje, dia 28 de março, segunda-feira, nós tivemos ontem cultos maravilhosos. Oferecemos a Deus a nossa adoração em comunhão uns com os outros. Aqui sentimos a presença de Deus no meio dos louvores. Foi um tempo tão precioso. Deus falando conosco através da vida do nosso pastor sênior Joel Estevanato no primeiro culto que oferecemos a Deus às 10 horas da manhã e às 19 horas da mesma forma. Que tempo precioso. Quero já aproveitar e convidar a você que está nas nossas redes sociais e também na NET Fé TV para você vir conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Venha conhecer a família de Deus aqui na Zona Norte de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista. Deus tem uma palavra para a sua vida sempre nas nossas reuniões e através da sua palavra Deus pode mudar o seu destino. Ontem nós vimos isso
pessoas se rendendo a Jesus e sendo libertas, tanto no culto da manhã como no culto da noite. E assim Deus pode fazer na sua vida. Você estando em Cristo, você permanecendo nele, você se torna uma nova criatura e as coisas novas Deus, ele proporciona a cada dia sobre você e todas as áreas da mesma. Muito bom ter você aqui, então deixe o seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas, porque hoje eu vou fazer um bate-papo daqui a pouquinho com uma pessoa importantíssima. Ela vai edificar você com a sua história de vida, de superação, de milagre, de cuidado de Deus. Hoje eu vou receber aqui uma pessoa preciosa, é a Mary Jane. A Mary Jane, ela tem uma história de vida que vai edificar você, uma menina criada no reino de Deus, cheia de experiência com o Senhor, que vai edificar você, vai trazer lições preciosas para você nesta manhã, manda aqui. Então aproveite já, para você que está aí nas nossas redes sociais, deixe seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas que você deseja abençoar como um missionário virtual. E você, na Netfé TV, divulgue isso entre seus amigos. Não tenho dúvida, Deus vai falar com você na manhã de hoje. Porém, antes, nós vamos orar pelos aniversariantes. Você que está na Netfé TV e está fazendo aniversário hoje, parabéns para você, eu quero orar por você. E para você que está nas nossas redes sociais também, tanto no Facebook, Instagram e YouTube, parabéns para vocês, Deus abençoe, quero orar com vocês também. Na nossa igreja local e na nossa regional, nós temos aniversariantes desde o sábado, dia 26, nós tivemos aniversariantes lá na Igreja Brasil para Cristo, em Santa Fé, na cidade de Pirassununga. Quem fez aniversário foi a Gisele Cristina de Oliveira Mancini. Parabéns para você, Gisele. Na Igreja Brasil para Cristo de Vila Flora, no sábado, dia 26, foi a Maiara Franciane Costa. Deus te abençoe. Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Bragança Paulista, também as pessoas que aniversariaram no dia 26, no sábado, foram Manuela Alves dos Santos, parabéns, Manuela, Natan de Lima Vieira e o Sérgio Ricardo Vieira Filho, parabéns para vocês, Deus abençoe. Já ontem, domingo, dia 27, as pessoas que fizeram aniversário são as seguintes, lá da Igreja Brasil para Cristo, de Planejada 2, a Larissa Cristiane Elias e o Pietro Silvan da Silva. Parabéns para vocês também. Ontem, aqui na nossa igreja local, quem fez aniversário foi a Valéria Vicente. Parabéns para você, Valéria Vicente. Deus abençoe. Hoje, segunda-feira, nós temos aniversariantes. Lá na Igreja Brasil para Cristo de Vila Formosa, é a Suzana Martins de Almeida. Parabéns para você, minha amiga. Aqui na nossa igreja local, é a Cibele Rodrigues da Silva, Esther Vitória dos Santos Ribeiro e Rebeca Claudino Ferreira. A todos os aniversariantes, recebam os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato, e da nossa equipe da Manhã Mandaqui. Eu quero orar com você e por você, e como sempre, quero orar pela sua semana e quero orar pelo seu dia. Vamos orar nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença. Te louvamos por essa segunda-feira, pelo final de semana que tivemos, e te damos ações de graças, Senhor Deus, por todos os aniversariantes. Aqueles que aniversariaram, ó Deus, no sábado, ontem, domingo, e os que estão aniversariando no dia de hoje. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e pela provisão do Senhor continuamente. Assim como o Senhor foi com os anos anteriores da vida de cada um dos Teus servos, nós te pedimos também da mesma forma que hoje e os anos que virão, o Teu cuidado seja de uma forma abundante, sempre com a suficiência do Senhor, cuidando de tudo na vida dos nossos irmãos. Que eles tenham sempre a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho, que a saúde seja uma realidade, bem como a paz de espírito. Dá saúde a eles, Senhor. Saúde emocional, saúde espiritual e saúde física, Senhor, abençoando os seus familiares sobre a vida de cada um dos aniversariantes, os seus familiares, Senhor, os seus lares, as suas atividades profissionais, que o Senhor seja com cada um deles. Nesta manhã nós queremos interceder também por todos os internautas, as pessoas que estão conectadas nesta manhã conosco, que o Senhor vai usar a vida da Meire
para falar ao coração e aos corações de cada um dos nossos irmãos que estão conectados através das redes sociais. Que através dessa rede mundial o teu evangelho chegue e que o Espírito Santo possa convencer a todos de uma forma genuína que só o Senhor é Deus e só o Senhor é capaz de mudar a realidade, a história e o destino de pessoas. Vem, Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Cuida, Senhor Deus, dos nossos internautas, proteja-os. A cada lar representado por esse ponto de conexão, a cada local de trabalho também representado por esse ponto de conexão, que a tua provisão e a tua suficiência venha e que a tua graça seja de uma forma abundante sobre a vida de todos. Abra as portas para aqueles que estão desempregados. Venha com o teu toque especial, sarador, sobre aqueles que estão enfermos. Venha trazer libertação para aqueles que estão oprimidos, Deus. Entra com teu cuidado. Nós esperamos em Ti porque Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Eu oro nesta manhã sobre o nome que é sobre todos os nomes, o nome do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente para você que faz aniversário. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje, dia 28 de março, hoje é o dia do diagramador. A todos os profissionais da área, Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente. Também, hoje se comemora o dia do revisor. Também a todos os profissionais, nossa homenagem a vocês, que o Senhor prospere a cada um de uma forma especial. Também queremos parabenizar a todos os moradores do município de Embu Guaçu, aqui em São Paulo. Hoje é aniversário desta cidade. Parabéns, Deus abençoe aos moradores aí de Embu Guaçu. Também hoje, o município que faz aniversário é Charqueadas, lá no Rio Grande do Sul. Aos nossos irmãos gaúchos que estão aí no município de Charqueadas, parabéns, Deus abençoe essa cidade, Deus abençoe a todos. Agora na capital paulista, são 10 horas e 13 minutos, nós vamos para a previsão do tempo aqui na capital. A máxima hoje é de 26 graus, a mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Tá a informação da manhã daqui para você. Agora são 10 horas e 13 minutos, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com a Meire Jane. Ela tem uma experiência de vida que vai edificar você. Prepare os ouvidos, prepare o dedinho para você compartilhar e deixar o seu like na nossa programação e divulgar isso entre os nossos irmãos, porque tenho convicção e certeza que você será muito abençoado. Nós já voltamos já já. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus.
braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre. Agora na capital paulista são 10 horas e 16 minutos. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do Praise aqui na Manda Aqui Online. Aquele tempo precioso onde a Thalita Estevanato apresenta com tanta excelência às 15 horas esse programa que vai trazer uma edificação para a sua vida, no contexto musical, de adoração, de louvor, vale a pena, viu? Então aproveite para você que está aí nas nossas redes sociais a desfrutar de uma programação com excelência. Praise com a Thalita Estevanato, hoje às 15 horas. Já às 20 horas hoje você tem aquele momento especial de aprender a palavra de Deus, de se alimentar com a nossa programação Conectados com a Palavra. Hoje, segunda-feira, é dia do estudo e da ministração do pastor Joel Estevanato. Vale a pena você participar, estamos falando sobre vida frutífera e é tão bom, é tão bom, é tão bom receber a palavra de Deus, sermos alimentados e aprender. Aprender, o homem só deixa de aprender quando pensa que sabe tudo. E o Conectados, ele vai ao ar aqui nas nossas redes sociais, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Sempre dentro dessa temática, uma vida frutífera é o que Deus tem para você. Nessa manhã eu recebo com alegria, desejando a ela, seja bem-vinda, em nome de Jesus, a Meire Jane. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor. É uma alegria tê-la aqui conosco, abrilhantando a nossa programação. E eu tenho convicção e certeza, Meire, que os nossos internautas serão abençoados e ficarão aleluiados através da sua vida. Amém. Com a graça de Deus, sem dúvida. Deus não falha. Que bom. Você está falando de onde, Meire? Eu estou falando de Paulista, região metropolitana do Recife, para ser exata. Ah, que legal. Eu sempre pergunto aqui, a Ângela, a senhora conhece a Ângela? Conheço. Oh, faz tempo, né? E outro tempo. Iria usar a expressão de outros carnavais, mas não são de outros carnavais, de outros tempos. Sabe o que é? Eu geralmente, quando olho alguém que a conheço há muito tempo, eu digo de outros retiros espirituais. Isso, de outros retiros de carnaval. Que bom, que bom. Eu sempre pergunto aqui, qual é a comidinha gostosa da sua região? Bem, como bons nordestinos, não é? Temos comidas regionais maravilhosas. Vamos de tapioca, temos macaxeira. E eu ouvi vocês conversando aí sobre chá. Cara, o microfone estava aberto aí. Ela ouviu falar do chá. Que é isso? Ouvi. Você ouviu o Léo dizer que ele charque até na veia? Eu ouvi, sim. Mas se preocupem não, o segredo de vocês está guardado. Caramba! Tá bem o que guardado. mais nós falamos aí, pessoal? Ai, glória a Deus. Fiquem tranquilos. Eu tentei chamar a atenção de vocês, mas ninguém me ouvia. Mas pode ficar tranquilo. Meire, o bom é que a nossa programação é ao vivo, né? Então não tem como, sempre acontece alguma coisa. Você já conhece a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui? Já esteve aqui alguma vez? Aí no Mandaqui, infelizmente não. Já fui algumas vezes em São Paulo, mas eu não fui. Ah, ok. Mas em São Paulo conhece alguma Igreja Brasil para Cristo? A Pompeia, com certeza, né? Isso, a Pompeia, com certeza. Eu já fui em outras, pastor, mas no momento eu não consigo me lembrar. Mas eu já fui na Pompeia algumas vezes e eu amo aquele lugar, me reporta a momentos da obra, porque eu já vi alguns vídeos, já ouvi algumas histórias, já conversei, inclusive, né, com a esposa do missionário pessoalmente. Ah, que legal! De conversar.
Então, vem à minha mente muitas coisas, e eu me sinto muito honrada de fazer parte da Brasil para Cristo. Que bom, que bom. Eu estava nos 50 anos da obra, eu estava nos 60 anos da obra. Que legal. Eu sou da OBPC desde sempre. Que bênção. Na minha vida, eu estou no Brasil para Cristo desde sempre. Toda a minha vida cristã, toda a minha vida é no Brasil para Cristo. Então, eu estava ali no grande templo. Então, quando eu entro naquele lugar, e inclusive o último ano, antes da minha cirurgia, eu fui para lá, eu pedi para o pastor Paulo Lutero orar por mim. Então, em momentos importantes da minha vida, eu também estive ali. Então, eu sou BPC Raiz. Ah, que bom. Raiz. Que bom. Desde a infância, sempre misturada a sua vida com a história da Igreja Brasil para Cristo. Você é Brasil para Cristana Roxa. Sim, sem dúvida. Então, qual o valor desta denominação na sua vida? Você faz parte da Igreja de Cristo Jesus, mas tem esse crescimento e toda a sua vida misturada dentro dessa denominação. O que ela representa na sua vida? Pastor, ela representa uma parte da história do país, muito importante, o movimento de evangelização, não é? E ela representa na minha vida, meu Deus, eu acho que eu não consigo me expressar, eu peço perdão. Não, tudo bem. Estou nervosa. Eu fico também, viu? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? O que representa a denominação Brasil para Cristo na sua vida? Meu Deus. Ela representa, não tudo, porque é a denominação, mas ela representa uma missão. Representa uma missão de propagar o Evangelho, de ser discípulo de Cristo. Porque eu quero dizer para os meninos que o microfone dele está aberto para mim. Os seus microfones estão abertos. Tá bom, é ao vivo o programa, hein, pessoal? Ficou melhor agora? Está melhor agora? É porque aí eu estava ouvindo eles e o senhor. Não, tá bom. Ficou melhor? Representa o chamado de Cristo a sermos discípulos. Amém. Amém. Ganhadores de almas e não apenas frequentadores de igreja. Amém. Muito bom. Que gera irmãos mais velhos do filho pródigo, que não conseguem se alegrar com a volta de alguém que saiu, sabe? Uhum. Mas apenas pessoas que conhecem a Cristo e refletem a Ele como um espelho. Glória a Deus. Onde quer que estejam. Então, a denominação, ela tem suas falhas, mas é algo muito forte. É uma igreja muito diferente, muito plural, no bom sentido da palavra. E por ser filha de quem sou, eu conheço a obra em vários estados. Eu tenho essa oportunidade. Né? Não só em São Paulo, um pouco da obra em São Paulo, mas muito no Nordeste. Então, eu ouço falar da obra em vários estados. E ela é muito plural, né? Mas, ainda assim, ela tem a sua essência. É verdade. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Nós não nos prendemos a uma forma de vestir, a uma questão de usos e costumes, mas nós temos uma essência. Nós trabalhamos, ganhamos almas, servimos a Jesus e isso é o que importa. Glória a Deus. E sabe o que eu penso também, Meire? É um peso, porque quando Deus chama o missionário Manuel de Melo, segundo a sua biografia, ele recebe a voz do próprio Jesus Cristo, dizendo para ele começar esta obra de evangelização que denomina-se o Brasil para Cristo. Assim como cada denominação tem a sua expressão e tem o seu peso de um propósito para cumprir, os irmãos batistas, luteranos, presbiterianos, a Assembleia de Deus e as comunidades evangélicas e tantas outras, o nome da nossa denominação, ela traz esse peso desse legado de uma unção que Deus tem dentro de um propósito, o Brasil para Cristo. Esse para Cristo, ele é muito forte,
Porque você vai para os Estados Unidos, é América para Cristo. Chega no Chile, é Chile para Cristo. E assim sucessivamente. É um peso dessa evangelização que está sobre os nossos ombros, de cumprir isso que você disse, de ganharmos Ela almas. já diz quem somos. Exatamente. Simples assim. Chegou a arrepiar aqui. Você mencionou a respeito de ser filha de quem você é, do pastor Paulo e da irmã Jean Simplício. Que alegria, que felicidade. Fale um pouquinho da sua vida familiar e de seus pais. Bem, pastor, quando os meus pais casaram muito jovens e eu já vim na sequência, né? Com menos, as minhas preciosas, com menos de 1 ano de casados. Minha mãe, quando casou, ela tinha 17 anos. Eu só vou cortar você, desculpa um minuto. A elegância do pastor Paulo Simplício. Olha a elegância. Eixa vida, hein? Parabéns. Meus amores. E eles são minhas referências, né? Meus avós também são Brasil para Cristo, né? Meu avô era presbítero no Brasil para Cristo. Minha avó caminhava quilômetros para ver o missionário. E se eu posso bater no peito e dizer que o missionário é pernambucano, da cidade de Palmares. Sim, né? Sim. Então, e os meus pais casaram muito cedo, eu vim logo na sequência, com menos de 1 ano de casado. Minha mãe já estava grávida, e aí, com 18 anos, eu já estava a caminho, e meu pai fugiu muito do ministério, ele conta que fugiu muito do ministério. É verdade, eu lembro de um bate-papo que eu fiz com ele aqui, ele mencionou isso mesmo. E foi uma condição que ela impôs para casar com ele, e ela disse que, contanto que ele não se tornasse pastor. E ele, para casar, ele fazia qualquer negócio. Ele prometeu para ela que não se tornaria pastor. Mas chegou um momento que ele não conseguiu resistir. Claro, né? A voz de Deus a gente não resiste. E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai foi consagrado. Então, a minha vida inteira, antes da minha personalidade ser formada, tem uma expressão que a gente usa aqui, nós usamos, antes de eu me entender de gente, eu saber quem eu já era filha de pastor. Glória a Deus. Então, eu já fui criada nesse meio de igreja, tanto que eu sou uma filha única que não é filha única, porque eu sempre fui criada no meio de muita gente. Legal, então, eu não tenho essa coisa de é meu, só meu, Então, eu não tenho muito essa questão de ser muito protegida, não, porque eu sempre estava, né, no meio das pessoas conhecidas, no meio de igreja. Então, se isso é uma alegria, também uma responsabilidade, porque sempre com aquela coisa de filho de pastor, que sempre carrega aquela responsabilidade, aquela questão da identidade, que você não tem um nome, e que você sempre não pode ser criança, uma criança normal. Se toda criança corre, se toda criança faz alguma coisa, você não, mas é o filho do pastor. Eu sei como é. Todo filho de pastor passa por isso. E quando não tem um irmão para dividir 50% da culpa, ou 25%, ou 30%, já fica mais difícil. Então, mas é uma honra. Hoje, com mais idade, eu administro isso muito melhor. Já foi muito mais difícil, muito mais complicado lidar com isso. E ainda mais os meus pais, esse sobrenome Simplício é diferente e tem um peso nacional. Sim, é verdade. É verdade. Tem um peso nacional. Ô Meire, como você definiria o seu pai, pastor Paulo, e a sua mãe, Jean Simplício? Meu Deus, compromisso com Deus e com o reino. Eu nunca vi pessoas tão... Pode chorar, eu já vou começar. Não, fique à vontade. Prepara o fundo musical. Eu nunca vi pessoas tão comprometidas em cumprir o chamado,
que ultrapassam os limites, né, da saúde, da resistência. Eu nunca vi meu pai dizer assim: hoje eu estou muito cansado. Nós moramos a 33 quilômetros da nossa igreja, pastor. Puxa, é de uma cidade para outra quase? São duas, na verdade. Duas cidades. A igreja está em Recife e ele mora, eu digo nós, porque na verdade hoje eu moro em Paulista, mas ele mora em Jaboatão dos Guararapes. Terra boa, eu não conheço, mas é terra boa. É terra boa, cidade de Ângela. Cidade da pastora Nalvinha. Exatamente. O pastor Washington Voltier, da família Voltier. Terra boa, terra que lhe espera. Amém. Opa, veja que tu és profeta. É isso mesmo, terra que lhe espera. E Amém. Paulista também lhe espera para lhe servir uma tapioca. Eis que te digo. Lhe servir um cuscuz com charque. Oh, aleluia. Deixa Deus te usar, irmã Meire. Deixa Deus te usar. Então, meu pai sempre saiu de casa, sempre começou a se arrumar, sempre saiu de manhã no domingo, porque não dava para sair no domingo, voltar para casa para almoçar, voltar. Então, sempre saímos de manhã para chegar só à noite, depois do culto, com um sorriso no rosto. Cansado, doente, o que quer que fosse. O senhor é pastor, o senhor sabe o que é isso. E ele nunca esteve... E quando ele saía de férias, quando ele começou a tirar férias, depois de muitos anos, entender que era necessário tirar férias, ele saiu de férias para abrir igreja em outro estado. Então, assim, meus pais, ultrapassam, vencem, e compromisso com Deus e com o reino de Deus, eles representam isso e me ensinaram com muita alegria a servir ao Senhor. Glória a Deus. Ô Meire, uma lembrança gostosa, nostálgica, assim, que traz aquela satisfação da sua infância dentro desse contexto familiar e igreja. Igreja, uma lembrança. Ai, pastor. Retiros. Ah, que bom. Retiros. Momentos que tinha um pastor, o pastor Manuel Leite, eu acho que Ângela conheceu. Eu acredito que eu já bati um papo com ele aqui, já, né? Eu lembro da Karina. Ele é pastor de Carpina hoje. É de Carpina, né? Ok. Isso. Ele tinha uma caminhonete, nossa, aquelas caminhonetes. Estou falando de 30 anos atrás, pastor. Eu não era nascido nessa época. Né? Eu tenho uma memória, assim, incrível. Eu lembro de coisas praticamente do berçário. Eu também sou assim, sabia? Eu lembro, olha, eu estou com 51 anos de idade, eu lembro de aulas na escolinha dominical, na EBF também, que era Escola Bíblica de Férias. Eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, eu tenho memória, assim, de lembrar a professora, as lições que eram aplicadas, assim, eu também guardo isso na memória. Então, e eu me lembro que meus pais, o pastor Manuel e Ruth, na época, não é, acho que eles não eram, acho que ele era diácono, eles eram da nossa igreja, e ele tinha essa caminhonete, e assim, tudo dos retiros, os retiros eram feitos em escolas estaduais, municipais, né? Naquela época. E todo mundo dormia nos colchões, e as coisas que eram levadas para as escolas nem eram equipadas como eram hoje. E eu tudo nas caminhonetes. Então, era fogão da igreja. Era tudo que você imaginar que se levava. Era botijão de gás. E a gente também ia na caminhonete. Então, eu criança, e as irmãs cozinhando, e a gente ajudando, e as noites viradas, e as vigílias, e as coisas de Deus bradando. Glória a Deus. Sabe? E muitas promessas, e as coisas que eu vivo hoje... muitas promessas, coisas sobrenaturais, que hoje dificilmente se vê. Nossa obra é uma obra pentecostal, está no nosso nome também. Verdade. Igreja Evangélica Pentecostal.
Hoje nós falamos o BPC, né? Nós reduzimos, o BPC manda aqui, o BPC Beberibe, né? E nós cortamos o P, inclusive. E parece que também eliminamos o pentecostal, né? Mas eu vi Deus bradar, Deus falar. Conte-nos uma experiência assim, dessa aleluiada penteca, cheia da unção e da glória de Deus para os nossos internautas, nessas suas experiências de retiros espirituais ou, de repente, particular na sua vida. Pastor, eu vou contar uma em Tracunhaém. Pastor, esse povo tremeu na base. Esses crentes quase morreram. Oh, Jesus! Inclusive eu era muito pequena, eu era pequena, mas eu me lembro que teve perto de uma praia chamada Carne de Vaca, e Tracunhaém não, perto de Carne de Vaca, uma cidadezinha antes de Carne de Vaca. Você conhece, Ângela, Carne de Vaca? Ainda não foi lá, mas ela Carne de Vaca e Ponta de Pedra, perto dessas praias. Ponta de Pedra ela conhece. E aí é uma cidade, eu esqueci o nome da cidadezinha antes, mas era numa escola, que era sempre escola. Eu sou dessa época também. Coisas nessa época, e passou-se a noite, teve uma gincana à tarde, aquela loucura de gincana, de homens contra mulheres, e eu me lembro que era exatamente esse casal liderado, as mulheres lideradas por Ruth, os homens liderados por pastor Manuel, e gincana, tal, musiquinha, até fazer uma música e um jingle, né? Na época era uma das tarefas da gincana, enfim. À noite começou como se alguém estivesse jogando pedras no teto, no telhado da escola. Pastor, era visível, e eu me lembro. A gente ouvia como que pedras, e era telhado mesmo, telha, não era laje. Telha, as pedras, e o povo apavorado. E claro, né, crente apavorado vai fazer o quê? Orar. Chamaram, acho que chegou-se a chamar a polícia, alguma coisa. Na época não tinha celular, nada. Tentou-se acionar a polícia. Amanheceu. Eu me lembro muito vagamente, porque eu era criança, mas eu me lembro dos irmãos orando, tal, vamos orar, o que é isso? Está vindo gente atacar a escola, aquele medo de gente entrar, muito mato, aquelas escolas grandes, né? Que tinha a área, a refeitório, aquelas áreas de lazer para as crianças. E aí a gente tinha medo de sair dos quartos, porque dava-se a impressão que tinha gente do lado de fora jogando pedra, era período de carnaval, então período de carnaval, tinha gente jogando pedra e queria invadir a escola para roubar, para fazer algum mal, não se tinha ideia do que estava acontecendo. Por que alguém estava jogando pedra de madrugada na escola? E aí começa a orar, passou no outro dia, era muita pedra, era muito, muito visível. Procura-se, não tinha nada. Meu Deus. Absolutamente nada. Não foram muitos momentos assim de mulheres profetisas, vasos de Deus, vigílias, ventos impetuosos, sabe? Coisas assim que eu vivi todo ano. Nós tínhamos retiros de carnaval todo ano. Todo ano. Então, eu vivi muitos momentos. Nós tínhamos vigília lá na igreja. Naquela época não tinha problema de som, de vizinho, de nada. Todo mês depois da ceia. Todo mês depois da ceia nós tínhamos vigília. Meire, deixa eu te perguntar uma coisa. É comum, muitas das vezes, quando eu bato papo com as pessoas aqui, as pessoas mencionarem que hoje se mudou muito. O que mudou? As pessoas, hoje que estão dentro das suas igrejas, não têm essa mesma paixão, esse mesmo desejo aguçado de conhecer mais esse lado sobrenatural de Deus, que é real, principalmente no meio pentecostal. Você acredita que as meninices que aconteciam também, de uma forma geral, e infelizmente muito no meio pentecostal, fizeram as pessoas não dar tanto crédito a esse mover sobrenatural
do Espírito Santo em nosso meio? Olha, pastor, a brevidade dos tempos, né? As atividades, o tempo. Não é que o tempo diminuiu. As 24 horas são as 24 horas. Mas o acúmulo de tarefas que as pessoas têm. Antigamente as crianças iam para a escola e voltavam e tinham a tarde e a noite livre. Mas as crianças hoje vão para a escola, para a escolinha de futebol, para o inglês, para não sei o quê, para não sei o quê. Só pela criança, pelas atividades da criança, você vê que as pessoas têm muito mais atividades. Então, quantos cultos nós tínhamos? Quantos cultos nós temos hoje? As pessoas iam mais à igreja. As pessoas se dedicavam mais à igreja. Outra, eu creio também, fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Creio também nisso. E o senhor falou também no descrédito. Eu acredito também que muito se fez em nome de Deus. Em nome de Deus. Muitos usaram Deus. Entendi. Entende? Uhum. Ao invés de se deixar usar por Deus. E aí muitos deixaram de acreditar em Deus. E continuam na igreja, mas não acreditam mais na profecia. Sim. E não querem mais buscar. E não querem mais os círculos de oração. Onde estão os círculos de oração? As irmãs que se dedicavam à oração. Não é? As próprias mulheres hoje não estão mais disponíveis. Os cultos que aconteciam pela manhã, os cultos que acontecem à tarde. Aquelas mulheres não estão mais disponíveis. Você está me fazendo lembrar daquela canção. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Exatamente. As mulheres não estão mais disponíveis. Elas estão preocupadas em ocupar postos de trabalho e dizer que elas são iguais ou melhores que os homens. Ainda que elas tenham seu valor, mas há um princípio estabelecido na palavra, né? A mulher, ela nunca deixou de ser o vaso mais frágil. E, às vezes, ela quer tomar uma posição totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus diz, ainda que ela seja digna de honra, né? Isso é importantíssimo. Sem dúvida nenhuma. Minha amiga, deixa eu lhe perguntar aqui, a senhora casou no ano de 2015. Como se chama seu esposo? Meu esposo se chama David Nóbrega de Moura. Olha que galã, olha aí. É lindo? Quer dizer, eu não sei se ele é lindo. É o quê, dona? Angela não ria. Ah, ele já foi entrevistado aqui, o seu esposo, né? O nome dele mesmo? É David Nóbrega de Moura. Como vocês se conheceram? Conta, quem chegou chegando, conta da história de vocês e depois eu quero ver seu lado romântico para o David. Jubraque, pastor. Jubraque é casamenteiro? Então, né? Não pode só dar trabalho, né? Na verdade, eu era líder estadual da Jubraque, aqui de Pernambuco. E ele era líder local da igreja aqui em Abreu e Lima, que é outra cidade, outro município da região metropolitana. E ele diz que quando ele ia aqui em Pernambuco, nós tínhamos reuniões mensais da convenção. Então, a convenção se reunia todo mês, no primeiro domingo do mês. Então, os pastores ficavam lá na nossa igreja em Beberibe. Então, os pastores ficavam no templo, a Alfebrac ficava num espaço, a Jubrac em outro, a Almasbrac em outro. Hoje, a reunião é bimestral, mas tem um encontro, né, dos departamentos. E ele assumiu a Jubrac da igreja dele e ele foi para a reunião estadual. E ele disse que quando me viu a primeira vez, ele se encantou. Olha aí, amor à primeira vista. Quem disse que não existe?
Então, ele só demorou um pouquinho para falar comigo, né? Porque ele é extremamente tímido, coisa que eu não sou. Mas ele tentou desistir, ele acreditou que não ia dar certo, até porque nós somos extremamente diferentes. Quanto que ele é tímido, tranquilo, eu não sou. E aí ele foi orar, mas ele tentou desistir do sentimento, foi orar para isso não acontecer, mas não deu certo. E aí depois as coisas foram se encaminhando, isso foi em janeiro de 2009, passou 2009, passou 2010, passou 2011, e ele só veio falar comigo em dezembro de 2012. Olha a oração aí, viu? Perseverante. Isso. E aí nós começamos a namorar no final de dezembro de 2012. Ele pediu para o pastor Paulo Simplício. Isso. Ele pediu para o pastor Paulo Simplício em janeiro de 2014. Na verdade, não é que nós começamos a namorar. Nós conversamos, saímos para conversar, e eu achava assim que ele era mais um dos meus liderados. Eu não conseguia, né, olhar para ele com esse olhar, eu não tinha, porque ele era um dos meus liderados. E eu sempre tratava os meninos como os meninos. Então, eram meus meninos, né? Então, eu não tinha esse olhar. Nenhum dos meninos despertava esse olhar para mim. E ele não tinha o perfil que eu achava até então que seria o meu marido. Eu achava que eu ia casar com alguém tão despachada quanto eu. E eu não entendia até então que é necessário para o casamento este equilíbrio. Enquanto alguém é mais tranquilo, o outro é mais agitado. Mas até então eu não tinha esse olhar, eu não tinha esse entendimento. E ele é muito mais tranquilo. E eu já sou mais agitado. Então, eu não olhava para ele com esse olhar. E aí, quando ele veio falar comigo, eu disse, não. Mas eu disse, tá bom, bora. E aí, a gente foi conversando, saíamos, íamos ao shopping, conversávamos, e aí Deus foi trabalhando no meu coração. Eu fui conversando, me aconselhando com pessoas importantes para mim, mais velhas. E Deus foi trabalhando no meu coração e tudo aconteceu. E aí, 28 de dezembro, ele me perguntou, eu disse sim. Ah, legal. Ele me abordou com um buquê de flores. Oh, romântico aí. Isso, David. E aí, como minha mãe tinha feito uma cirurgia no começo de janeiro, aí era cirurgia e tal, não tinha condições de ele ir lá para casa conversar, tinha acabado de sair de cirurgia. E aí, quando foi em 7 de janeiro, ele foi lá para casa e conversou com os meus pais. Que bênção. E eu preciso dizer uma coisa. Pois não. Se temos jovens nos assistindo, princípios são princípios, e Deus não muda e não devem ser quebrados. Glória a Deus. E eu brinco que meu marido, ele me expulsou. Eu casei com 36 anos, certo? Fiel, esperando no Senhor. Amém. Né? E nós casamos fiéis esperando no Senhor. Glória a Deus. Princípios são princípios. E eu brinco que eu estava desesperada para dar um beijo na boca, porque rapaz, fazia muito tempo que eu não namorava. E quando eu disse sim a ele, eu acreditei que finalmente eu ia beijar na boca de novo. Sabe o que é que meu namorado... Então, ele me disse, só beijo você quando eu falar com seu pai. Olha, tá pensando o quê? Isso aí, seu David. E eu preciso dizer isso, porque meu marido é um homem muito correto. Glória a Deus. E ele fez isso. E ele poderia, era uma coisa tão simples, era um beijo na boca. Que bom. Sabe que eu fico feliz com isso também, de mostrar homens de valores, né? Porque anteriormente nós tínhamos comentado sobre algumas situações, você citou sobre o amor de muitos se esfriarem. Ainda bem que não são de todos, porque há muita gente boa, comprometido com o reino e tendo os valores morais, os valores éticos, o respeito como um bom cristão.
E eu vejo isso no seu esposo, que legal. E já estão juntos há 7 anos, casados? Isso, vamos fazer agora em 18 de abril, 7 anos. Ah, todo mundo para lá comer charque. Ê, vamos lá. Ô Meire, vamos conhecer seu lado romântico? Eu vou te dar liberdade para você fazer um resumo da sua história de amor com o David e também aproveitar para declarar o seu amor por ele em uma rede mundial, não só nas redes sociais da rede da OBPC Manda Aqui, também na NetFé TV. Nós vamos te ajudar. Fundo Musical Maestro, agora é com você. Meu amor, eu posso dizer que nós vencemos os improváveis, né? Nós somos um casal improvável, mas Deus quando une, Ele sabe o que faz. E eu louvo a Deus por ser sua esposa. Você é um homem com muitas qualidades. E eu agradeço a Deus porque Ele nos uniu. Nós já vencemos muita coisa em tão pouco tempo. E eu agradeço a Deus porque você cuida de mim. Eu amo você e quero ser sua esposa nesta vida. E quero ser sua única esposa e você meu único marido. Porque o nosso casamento foi feito no Senhor e é para a glória do Senhor, porque tudo em nós vem do nome do Senhor. Amo você. Beijinho. Aê, glória a Deus. Enxuga as lágrimas, dona Ângela. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ô Meire, você sempre trabalhou com jovens, né? Isso. E os jovens dão muito trabalho? Não. Quais seriam os conselhos que você poderia dar para os internautas jovens que estão assistindo Amanhã Manda Aqui e que posteriormente nos arquivos da nossa programação estará disponível e depois eles vão assistir, os jovens atuais hoje, os jovens que têm fome de Deus, eu vejo alguns jovens querendo mais de Deus. O que eles devem fazer? O que eles devem fazer para permitir que o fogo do Espírito ateie as suas vidas? Quais seriam os conselhos que você daria nessa sua experiência de caminhada, sempre liderando juventude? Caminhe na direção contrária. Ontem mesmo, eu cheguei da igreja e tem um casal, inclusive são nossos padrinhos de casamento, que mora aqui no condomínio com a gente. Eu encontrei, e nós estávamos conversando exatamente sobre juventude, sobre a ausência paterna e sobre o que ele estava falando, dando exemplo sobre essa juventude Nutella, né? Juventude Nutella. Por que juventude Nutella? Eu sou meio... Ah, entendi, tá bom, obrigado. Nós somos raiz. Tá bom, nós somos raiz. Tá certo. Nós aguentamos o tranco. Uhum. Né? E essa juventude Nutella, o exemplo que ele estava dando era de uma cena do Homem-Aranha, uma cena triste, mas uma cena que uma pessoa do filme Homem-Aranha, que uma pessoa morre e que os adolescentes estavam se acabando de chorar no cinema, ao ponto de eles não conseguirem ouvir o filme, porque os adolescentes estavam chorando muito. E o filho dele, com 7 anos de idade, quase com 8 anos de idade, disse, tá bom, né, gente? Porque os adolescentes não estavam aguentando ver uma cena que uma senhora falecia. Ou seja, uma geração que não aguenta ser frustrada em nada. E a morte é uma coisa natural, pastor. Por mais que nós, seres eternos, criados por Deus, não fomos feitos para a morte, morte é consequência do pecado, sim, mas nós sabemos, né, que temos que enfrentar a morte física. É verdade. Não é? A morte física, claro. Eu costumo dizer que a morte é um passaporte para o céu. Para nós, sem dúvida nenhuma.
né? Nós lidamos com essa dor, nós choramos, nós sentimos falta do ente querido, mas essa geração é criada para não ser frustrada em absolutamente nada. E tem muitas outras questões, muitas outras coisas. Mas o que eu quero dizer para essa geração, para que o fogo, para que Cristo seja formado nela, né? Para que ela continue fiel ao Senhor, é que ela caminhe no sentido contrário, para que ela nade contra a maré. Porque tudo que vai vir de filosofia, de ideologia, e que tudo que vai ser ensinado para mulheres, para adolescentes, e eu estava dizendo a esse meu amigo, meu irmão, que converse com as nossas adolescentes e pergunte a elas, sinceramente, e eu estou falando com as nossas dentro das igrejas, o que é que elas acham sinceramente de casamento, porque as de fora, o que se fala é que não vale a pena casar, que o que vale a pena é investir na sua vida, na sua carreira, conquistar os seus bens, conquistar o seu apartamento, o seu trabalho, a sua vida profissional, vencer a sua vida, depois ser mãe solo, se você quiser ser mãe solo, certo? E você se realiza, e você não precisa de um homem para nada. E é o que se prega, é o que se vende, a ideia que se vende. Então, pergunte às nossas, diante de tudo isso que se vende, o que é que elas acham do casamento? Se elas têm a compreensão. Porque como é que você vai pregar submissão diante do que se vende? Não é? Então, pergunte às nossas adolescentes, vocês acham mesmo que vale a pena casar? Vamos sentar aqui, num grupinho pequeno. Vamos ouvir, para depois falar. Então, nadem na direção contrária. A ciência está falando da morte da morte. Que daqui a alguns anos não vai ser necessário morrer, que esse corpo não vai morrer, que a ciência vai avançar tanto que eu vou poder optar ficar vivo para sempre. Oi? Estou ouvindo. Não é? É verdade. Não, eu estou dizendo, oi, é um absurdo para nós. Não é? Então, buscar ao Senhor é muito mais do que ler a palavra. É combater, é não deixar que essas ideias, principalmente para o jovem, porque ele está muito mais fora. Quem está casado, quem está com a sua família, ele tem a sua esposa do lado, ele está conversando, ele está compartilhando de ideias, ele tem alguém, ele tem o seu marido e a sua esposa, que está ali junto, no mesmo barco, né? Então, a gente tem seus filhos, tem a sua igreja, tem suas ideias consolidadas. Mas quem é jovem tem uma universidade inteira e bombardeando com ideias que parecem muito corretas e muito interessantes. É verdade. Então, esse resumo, essa questão que você está colocando de nadar ao contrário da maré é conversão, é ser convertido, é isso? Isso, é ser convertido, mas assim, é sempre olhando que aquilo que tentam me vender é muito, muito bonito, é muito marketing. Mas observe, porque provavelmente vai de encontro à palavra. Quando eu digo nada contra a maré, é o que está lá fora, é uma ideia, é um outdoor, é uma propaganda, mas provavelmente vem de contra a palavra. Então, vá para a palavra, porque essas ideologias não vêm de Deus. É verdade. É não ser relativo com a palavra, é ser absoluto nos mandamentos do Senhor. Exatamente.
exatamente. Meire Jane, nós vamos ao intervalo agora, são 11 horas, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Muito bom ouvi-la, viu? Se você estiver próximo esses dias do seu pai, do pastor Paulo e da nossa querida irmã Jean, mande um abraço para eles, viu? E um abraço também para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Beberibe. Nós temos o comentário do Davidson, como se pronuncia? Wadeson, David Wadeson, esposo, olha o que ele diz, é ele que está dizendo, amo tu, que legal, obrigado David pela sua participação. Temos a participação também da nossa querida missionária Jean Simplício, aí da Igreja O Brasil para Cristo em Beberibe, Recife. Meire Jane, é presente de Deus para nós, filha preciosa, sempre muito convicta da sua fé em Deus e sempre muito preocupada com os pais, avós e todos que a cercam. Obrigado, missionária Jean. Quero ir aí junto. Não vou falar mais isso. Tá bom, a Ângela pega no meu pé. Thalita Estevanato. Oi, Thalita. Daqui a pouquinho você está aqui, né? Às 15 horas com o programa Praise. Olá, bom dia. Um grande abraço a essa mulher de Deus querida, Meire Jane Simplício. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Thalita, pela sua participação. 11 horas, 2 minutos. Você aí na Netfé TV, não esqueça do seu comentário nas nossas redes sociais. Deixe seu like, compartilhe a nossa programação, porque já voltamos já já. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de tudo o nome está. A morte não segurou.
Agora na capital paulista, 11 horas e 6 minutos, eu aqui com a Meire Jane. Meire, é muito bom ouvi-la. Eu gostaria de pedir para que você compartilhasse conosco um momento inesquecível na sua vida. Um dia que você vai levar para sempre, aonde você vai compartilhar isso e está compartilhando com as pessoas que lhe cercam no dia a dia. Ai, pastor, ao longo da história, nós temos muitos momentos, mas teve uma experiência, um dia, meu primeiro projeto missionário de férias, 2006, né? Eu fui para o Rio Grande do Norte e lá, uma cidadezinha chamada João Câmara. E foram experiências muito fortes, assim, e eu lembro que o pastor, ele ministrando, e Deus usou ele, assim, ele olhou para mim do púlpito e ministrou Jeremias 10, 23 para mim. E dali Deus mudou a minha vida. Deus começou a desandar tudo que eu imaginava que seria a minha vida. O que diz em Jeremias capítulo 10, versículo 23? Diz que não pertence ao homem dirigir os seus passos. Amém. E dali eu participei de muitos projetos missionários de férias que foram tratando comigo. Vivi muitas alegrias, conheci muitas pessoas, inclusive Anderson Carias, é um deles. Muitas pessoas que eu conheço daí de São Paulo, né, em muitas edições do projeto Férias Missionárias, projeto Compaixão, com o evangelista Edson Teixeira. Inclusive fui ao Haiti, e aí, isso é em Arari, no Maranhão. E muitos amigos eu fiz, muitas pessoas especiais, André Belo, meu Deus, muitas pessoas. E esse foi um momento fantástico. Projeto Sal da Terra é um bloco que sai no Carnaval de Salvador, no Pelourinho. Esse é uma pessoa que sai no bloco dos Filhos de Gandhi, e essas guias... cada uma delas pode ser trocada por um beijo, por incrível que pareça. Olhe quantas guias tem. Meu Deus. E esses homens, eles se tornam gigantes. É incrível. É uma experiência, pastor, que eu desejo para todo crente. Eu vou abrir aqui um leque só para te perguntar algo dentro disso que você está falando. Você acredita que cada cristão deve ter uma experiência pessoal no campo para valorizar mais o reino de Deus? Sua igreja local também? Valorizar mais as pessoas? Uma experiência pessoal com... o campo missionário. Sim, porque não foi esse primeiro ano. O meu primeiro ano no Sal da Terra, pastor, olha, eu filha de pastor, rato de igreja, acostumada com todo o suporte e tudo aquilo, com o dialeto crentez, com tudo aquilo que a igreja nos proporciona. No meu primeiro ano, eu fui sozinha para Salvador, para esse projeto. Tem um casal, amigo meu, que trabalha nessa igreja, que tem esse projeto. É uma estrutura gigante. Este bloco é cadastrado na prefeitura e ele sai no meio do carnaval, ele tem um trajeto estabelecido. Pastor, eu me arrepio de falar do Sal da Terra. Tem muitas pessoas, muitos cristãos que não compreendem. E eu fui, pastor. E eu estava ali sozinha, porque os meus amigos, ele trabalha no som, ela toca na bateria, é uma bateria não é de escola de samba, no caso deles é uma bateria mesmo no caso de Salvador, eles não chamam de escola de samba, é um bloco mesmo. Então ela toca
Então, os dois não estavam próximos a mim. Eu estava lá, passei pelo treinamento de batalha espiritual, treinamento de evangelismo. Eles têm toda uma estrutura diferenciada. E eu fui sozinha. Pastor, eu tive a oportunidade de sentar no chão com uma mulher doente que teve seus filhos arrancados, tirados pelo conselho tutelar e dividir o meu lanche com ela. Na sarjeta ali no Pelourinho. Com cheiro de urina, certo? E uma mulher miserável. E eu, criada com todos os recursos, protegida, nunca precisei disso, e criada numa terra onde o Carnaval de Recife é reconhecido no mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro vêm para o Galo da Madrugada. Uhum. Infelizmente, o Galo da Madrugada está no Guinness como o maior bloco de carnaval do mundo. E eu nunca vivi essa experiência na minha terra. E Deus me levou para Salvador para eu sentar no chão com uma mulher miserável e eu dar valor ao ser humano, e eu entender. E aí, no outro ano, nós fomos de carro, levei mais 4 pessoas, e ali, você está vendo, David, Joab, uma amiga nossa, e tinha mais 2 pessoas, inclusive uma delas foi André e Peterson. Nós vivemos experiência. Se eu pudesse, todo ano, enchi um ônibus e eu levava mais crentes e mais crentes e mais crentes e mais crentes. Sabe? Então, sim, eu pergunto, eu desafio a todas as pessoas que passaram por projetos missionários de férias. Desafio. O senhor deve ter entrevistado alguns aqui. Sim. Tiveram suas vidas transformadas. Eu conheço um trabalho... Servi e foram impactados. Glória a Deus. Eu conheço Acharam que iam dar e foram muito mais ministrados. Glória a Deus. Eu conheço um trabalho semelhante a esse que você está falando, talvez com um impacto semelhante ou de menor envergadura, no Rio de Janeiro, com a comunidade evangélica da Zona Sul, o pastor Marcos Peixoto, que está ali na Zona Sul. Eles têm um bloco que, na época de carnaval, eles saem para fazer o trabalho evangelístico, né? Muito criticado. A igreja, ela se tornou alvo de tantas pedradas, né? Alvo de críticas. Mas, na verdade, estão sendo, como esse bloco, o Sal da Terra, um sal fora do saleiro. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil, que é a igreja. O importante é ser luz no mundo, lá fora, mostrando para as pessoas, porque a luz, ela ilumina sem se contaminar. Você pode pegar uma lanterna e ver o lugar mais podre que você possa encontrar e colocar a lanterna ali, você vai ver que a luz ilumina e ela não se contamina. Exatamente. É podre. Muito podre. Eu me lembro de ouvir uma pessoa... A minha abordagem era sempre assim, o que é que o senhor acha de os crentes estarem aqui no carnaval? Era sempre a forma de eu puxar a conversa, né? E aí eu me lembro de um rapaz que dizia assim, olha, moça, eu estava deitada, eu estava bebendo deitado no sofá. A gente pegava muita gente vindo do circuito Barrondina, às vezes, e tinha a parte do aconselhamento, tinha a parte da água da vida, tem vários, é um projeto muito grande, muito, muito lindo, muito bonito. E eu estava bebendo no sofá e eu ia me matar. E uma voz disse assim, vá para o Pelourinho. Vá para o Pelourinho. E eu vim. E eu nunca imaginei, pastor, eu nunca imaginei como crente, eu não vou dizer como cristão, não, eu vou dizer como crente, ver homens na sua faixa etária se renderem para Jesus depois de uma roda de capoeira. Amém. Você acredita? Acredito. Uau. Depois de uma roda de capoeira. Eu parei e eu disse assim, Senhor, a sua multiforme graça é fantástica. Verdade. Porque eu vi um homem que dava aula em universidade, um mestre de capoeira, cristão, que dava aula em universidade, falar para homens que jogavam capoeira, que lutavam capoeira,
falar de igual para igual, serem ministrados e se renderem a Jesus no Pelourinho, no carnaval, depois de uma roda de capoeira. Eu acredito. Inclusive, Meire, eu conheço um mestre de capoeira, eu acho que ele é presidente da Federação dos Capoeiristas do Brasil. Ele é um pastor da Igreja Quadrangular. Ele se converte, ele era mestre de capoeira, ele tem um encontro com Jesus. Aí ele pega toda a estrutura da capoeira e transforma dentro de um contexto evangélico. Exato. E hoje, quando lá eles chamam de batizado, quando ele vai a alguns batizados que ele tem que estar presente como presidente da confederação, ele apresenta o trabalho, fala de Jesus, tira todo o contexto do candomblé, e muitos mestres de capoeira estão se convertendo através do mestre Cai. Então eu acredito nisso. É como você falou, é a multiforme graça de Deus. Quem entraria na capoeira? Quanto tempo a igreja demonizou a capoeira? A capoeira tem seu fator espiritual? Tem. Claro, Tem sim. Como o maracatu aqui, tem. Tem sim. Mas hoje nós temos igrejas que têm o seu grupo de maracatu, que hoje sai aqui no Carnaval do Recife. Então nós precisamos parar de nos afastar e entrar e acessar, tirar o que é de Satanás e tomar para nós. Se é para entrar no cinema, entremos no cinema. Se é para entrar na ciência, entremos na ciência. Se é para entrar na tecnologia, entremos na tecnologia. Levemos a luz para esses lugares. Se é para entrar no balé, entremos no balé. Entremos onde quer que seja. Saqueemos o inferno. É verdade. Eu lembro desse jargão que nós usávamos no Brasil para que durante alguns anos, acho que foi nos anos 90, saqueando o inferno e povoando o reino dos céus. Exatamente. Ô Meire, mudando de assunto, você tem uma história de superação da depressão. Você pode falar um pouquinho sobre isso e como você superou? Posso, pastor. Deus me tornou humana. Deus me permitiu, e Ele me permite, na verdade, porque eu lido, né? A gente lida, a gente trabalha, a gente vence dia a dia, e Deus me permite, e hoje eu olho para as pessoas, eu trabalho, inclusive acompanho, eu acompanho, e ontem, sábado, eu disse para uma pessoa, eu disse com muita alegria, eu disse, Deus, hoje eu entendo, se teve um motivo para eu adoecer, foi para eu poder pegar pela mão de alguém e dizer assim, é possível. Amém. Olhe para mim, eu estou aqui. Glória a Deus. E eu estou muito feliz, porque eu posso dizer isso com legalidade. Eu estive muito... Pastor, não foram poucos os dias que eu fiquei afundada. Afundada no meu sofá. O meu marido saía, voltava, eu passava dias... Eu não tomava banho, eu não escovava dente, eu não penteava cabelo, e eu não queria que ele me visse desse jeito, então eu tomava remédio para dormir, para que quando ele chegasse, eu estivesse dormindo. Eu sucumbi de uma maneira terrível. Mas eu também tenho lembranças do próprio Espírito Santo falando comigo em momentos que humanamente eu estava apagada. Oh, Deus. Esse Deus é vivo e poderoso. E hoje, foi tão interessante porque a forma que Deus me usa hoje, eu tenho um medo muito grande, um receio. Tenho muito medo de púlpito. Sabe? Porque eu sou muito informal, então as pessoas dizem, eu te chamar para pregar, eu digo, não.
vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma palestra para conversar, como eu trabalhei muito com jovens, eu sou assistente social, até esqueci de colocar Não tem problema. na nossa conversa, eu sou assistente social, eu trabalhei com saúde, eu dava muitas palestras, tuberculose, hanseníase, então eu tenho facilidade de comunicação. Então, com jovens, fiz curso de sexualidade no Avalanche, então eu trabalho muito com sexualidade, aconselhei muita gente com sexualidade. Então, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um trabalho com os meninos, conversa. Mas eu sou muito receosa com o púlpito, porque eu sou muito informal. E púlpito exige uma certa formalidade e tal. E a forma que Deus me usa é muito diferente. Uma pessoa, já aconteceu, a pessoa está surtada. Gente da igreja. E foi uma coisa que eu não tive. E eu percebi que a igreja não está preparada para isso. E eu louvei a Deus porque no meu pouco conhecimento, nas minhas poucas condições, eu pude socorrer. A pessoa não está bem e eu poder ir para lá e eu sentar com a pessoa e eu passar uma tarde conversando. E não foi apenas uma pessoa. E eu passar uma tarde ouvindo, e eu passar uma tarde contando o que aconteceu comigo. E eu poder pegar essa pessoa pela mão, porque hoje eu entendo que uma pessoa com depressão, ela não tem forças. E eu consigo simplesmente olhar, sorrir e não julgar a dor e não questionar motivos, sabe? E eu ter recursos hoje, recursos que eu digo é indicar um profissional, é dizer, olha, vamos lá. E eu dizer, não, hoje eu tenho meu carro, eu posso te pegar e eu vou te levar e a gente vai hoje para o profissional. Eu vou te pegar e hoje eu posso. Entende? Essa é uma forma que Deus me usa e que eu me alegro, porque eu posso fazer e eu não julgo, porque eu entendo e eu me alegro muito. A dor que lhe causou é uma dor que você conhece e reconhecer hoje na vida das pessoas. Isso, e eu não vejo a igreja, as pessoas não entendem, elas não conseguem ver ainda nos dias de hoje. Pastor, eu acho que se a gente for parar para olhar quantas pessoas têm com depressão na igreja. Ah, é verdade. Inclusive, recentemente, infelizmente falamos isso, talvez por essa falta de preparo da igreja local, quantos líderes nessa última década tiraram suas vidas. Era impossível acreditar, mas é por uma questão humana e entendemos hoje, mas antes víamos os líderes sempre como super-heróis. E imaginar que um pastor cometeu um suicídio devido a uma depressão, isso era inacreditável. E nessa última década, quantas perdas nós tivemos. Então, os nossos líderes, a nossa liderança, os nossos líderes de grupos, de departamentos, eles não estão habilitados a reconhecer, a identificar, muito menos a reconhecer em si próprios, a reconhecer no outro, muito menos a ajudar da maneira correta. Eles vão ouvir, orar, mas eles não estão habilitados a ajudar da maneira correta uma pessoa que está realmente doente e que precisa de ajuda profissional. E nós não conseguimos fazer isso. Eu digo porque eu não tive. Eu não estou culpando a minha igreja, eu estou culpando porque eu sei que nós não sabemos. Mas você acredita que não sabemos porque espiritualizamos tudo? Também porque, a começar da própria família, o que nós dizemos, o que as pessoas dizem? Ah, vai para a oração, vai orar. A gente não diz isso com homossexualidade, a gente não diz isso com drogas, a gente não reconhece como dependência química. A gente simplesmente esquece da tríade do corpo, da alma e do espírito. A gente reconhece o que é doença física, mas a gente esquece da alma, a gente esquece do psique, do psicológico. A gente simplesmente não consegue reconhecer o emocional. A gente ignora.
A gente ou vai para o espiritual ou vai para o físico. E ignora o que está entre os dois. A gente espiritualiza. Se não for físico, é espiritual. Ponto. Ô Meire, mesmo você com toda a bagagem cristã, como você mesmo mencionou, nesse momento que você atravessa esse declínio, uma depressão é um declínio emocional, você pensou em tirar a sua vida ou desejou a morte? Eu desejei a morte. Eu não pensei em tirar a minha vida. Não, isso não. As minhas convicções, os meus princípios iam. Como a minha fé é muito firmada no Senhor, então isso não me vinha à cabeça. Mas eu dizia muito ao Senhor que, assim, a depressão é muito falta de esperança. Você não consegue acreditar que um novo dia existe. Então, você se baseia muito naquele momento e naquilo que você está sentindo naquela hora. E é totalmente nada. Você parece que não vai ter um porvir. E aí, o que a gente pensa? Se não tem uma esperança, se não tem um porvir, para que viver? Então, tirar minha vida, não. Mas não existia uma razão para continuar vivendo. Então, eu dizia, Deus, por que eu estou viva? Por que o Senhor me mantém nesta terra? Para que existir com tanto sofrimento, com tanta dor? E era uma dor, é um nó na garganta, é um peso no peito que só quem sente e não consegue colocar para fora é que sabe. E não, a gente não consegue dizer o porquê. Você pode ter tudo, e as pessoas, é outra fala das pessoas que dizem assim, mas você tem tudo. Você tem um marido que lhe ama, você tem pais perfeitos, você tem uma família, você é cristão, você tem carro, você tem casa, você tem comida, você tem roupa, você tem tudo. O que lhe falta para você estar desse jeito em cima de uma cama? O que falta e eu ouvi, o que falta é uma trouxa de roupa para lavar, o que falta é preocupação. Você precisa mesmo de alguma coisa para se preocupar. Se você tivesse alguma coisa para se preocupar, você não estava desse jeito. Mas só quem sente o que a gente sente, e a gente não sabe por que a gente sente, e a gente quer morrer porque a gente está sentindo aquilo, e a gente se culpa porque está sentindo aquilo, mesmo sem saber porque está sentindo aquilo, e aí a dor é dobrada, porque a gente está sentindo e a gente se culpa porque está sentindo, que a gente não quer sentir, e até que a pressão que as pessoas não compreendem, e a gente quer sair para trabalhar. Eu queria ir, e quando se aproximava a hora de sair, eu ia para o chuveiro e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu tinha calafrios, e eu me enrolava na toalha, e eu deitava na cama, enrolava na toalha, e eu chorava até dormir. E eu não conseguia sair do lugar. Eu entrava na igreja, eu já fugi da igreja. Eu já entrei na igreja, desculpa. E ali eu saí, eu fugi no meio do culto. Eu tinha calafrios dentro da igreja, um calor dentro da igreja, e eu tinha calafrios dentro da igreja, eu tinha medo das pessoas, eu não queria interagir, eu queria chegar depois do culto, quando eu consegui ir para a igreja, eu entrava depois do culto e eu saía antes do culto terminar, porque eu não conseguia interagir com as pessoas, aquele momento gostoso que a gente fica conversando, fala com outro. Fugi, eu tive um apagão e eu bati com o carro, e eu não consigo me lembrar o que aconteceu. Então, é isso. Ô, Meire, é isso. Já são 11 horas e 31 minutos, nós estamos chegando ao final, não tem problema. Eu quero já aproveitar e falar com a Ângela aqui,
para ver uma outra possibilidade, para você contar um pouquinho das outras experiências que você tem também lá no Haiti. Quero falar um pouquinho também sobre o curso que você fez de sexualidade na missão Avalanche. Isso vai ser numa outra programação, se você assim nos permitir ser abrilhantados e agraciados através da sua vida. Porém, eu e os internautas estamos curiosos e queremos saber como você saiu dessa situação. Pastor, eu saí admitindo. E, assim, uma das coisas que eu percebi, hoje eu tenho muito mais clareza. Muitas vezes, a depressão, hoje eu entendo que a nossa história de vida, as marcas que nós temos na vida, eu não estou baseada na ciência. Eu não estudei sobre depressão, eu não estou dizendo isso baseado na minha história de vida, mas eu percebo que a minha história de vida veio me trazendo. E desde jovem eu já tinha episódios. Hoje, olhando para trás e com ajuda profissional, eu tinha momentos de caverna, momentos que eu simplesmente não dava conta e eu desligava o telefone e eu não queria falar com ninguém. E aqueles momentos já eram sinais, e aí eu afundava, e aí eu ressurgia, e aí eu ia. E a nossa história de vida, algumas coisas vão trazendo marcas. E chega um tempo que aquela corda, ela arrebenta. E foi o meu caso. Chegou um tempo que a ansiedade e a depressão, finalmente, aquilo estourou. E o que é que aconteceu? Eu passei muito tempo sem tratamento, e esse tempo também foi um tempo que eu comecei a adoecer fisicamente. Foi depois de casar, e vieram alguns problemas físicos, e tentativa de engravidar, e muitas coisas foram acontecendo, e muita coisa mexendo com a minha cabeça. Eu trabalhava na igreja, aconteceram algumas coisas na igreja com relação à construção, que nós começamos a construção, contratamos uma empreiteira, e a empreiteira deu um golpe na igreja, anoiteceu, no outro dia amanheceu, a empreiteira simplesmente sumiu, desapareceu e largou a obra, largou o canteiro de obras, né? E eu já não vinha bem, e aí foi muita pressão. Foi um acúmulo de situações que foram acontecendo no decorrer. Um acúmulo de situações. E aí, na verdade, quem sofreu toda a pressão foi o meu pastor, meu pai, mas naquele momento eu não suportei, né, de vê-lo, toda aquela coisa, e, enfim, um acúmulo de situações. E eu afundei ali. E procura tratamento. Eu passei por diversos psiquiatras, terapia, tal, e sozinho você não consegue, você precisa de toda uma rede de apoio. Por quê? Sair daqui, pegar o carro, dirigir até a terapia toda semana, remédio, tal. Então, tudo isso é muito difícil. Vencer tudo isso, pastor, é muito complicado. Então, você precisa de uma rede de apoio. Amigos e familiares. Principalmente familiares, porque a gente não, neste momento, sozinhos, tomar um comprimido é tão simples. Mas se alguém chega e diz assim, tome, meu amor, é uma coisa a menos que eu tenho que fazer. É alguém que está cuidando de mim.
E é essencial. E reconhecer. Eu precisei reconhecer que Deus estava me tratando e permitindo para que eu olhasse as pessoas de uma maneira diferente. Deus me humanizou. Muito bom. Essa palavra eu gosto muito. Deus nos humanizou. Quando eu vejo o profeta dizendo: tiraria o coração de pedra e vos daria um coração de carne. Ora, o coração já é de carne. Por que ele vai colocar um coração de carne? Porque às vezes, não estou dizendo que seja o seu caso, mas a religiosidade ou aquilo que superestimamos na nossa vida cristã e nos achamos intocáveis, imbatíveis, não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas ele vem humanizar. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida para nos tornarmos mais misericordiosos, mais humanos. E ele coloca dentro de nós um coração humano. Porque Jesus veio nos ensinar exatamente isso, a ser um bom humano. Ele deu um exemplo de uma vida perfeita humana. E assim devemos fazer. Você falando isso de humanizar, eu gosto muito dessa palavra. E até, geralmente, quando tenho a oportunidade de falar sobre algum tipo de assunto que vai encaixar isso, eu sempre digo que quanto mais próximo de Deus estejamos, mais humanos nós nos tornamos. E esse é o processo de Deus na minha vida. Foi isso que ele fez e ele ainda faz. Quando eu digo que hoje eu posso ser usada por Deus, quando eu posso pegar o meu carro e levar alguém numa consulta, é uma coisa que eu certamente não faria antes. Que eu posso ajudar uma pessoa usando um cartão de crédito e comprando uma medicação. Certamente era uma coisa que eu não faria antes, entende? Mas é por empatia, é por compaixão, é porque hoje eu entendo o valor e a necessidade. Só por isso. Como é bom te ouvir, mas já estamos chegando no final e a diretora está no meu pé aqui. Puxa vida. Não, tudo bem. Olha, se você permitir, na próxima semana nós vamos, ou não sei como é que está a agenda, ela vai entrar em contato com você para continuarmos esse assunto que é muito bom. Tem um versículo bíblico, eu não vou me lembrar agora, se a Ângela puder me ajudar. O salmista diz assim: foi bom que eu fui afligido, porque assim aprendi os seus decretos. Isso eu trago para a minha vida. Eu trago isso para a minha vida, pelos problemas e lutas que já passei, porque assim a gente acaba se humanizando, como você falou. Estouramos o horário, só vou te dar uma oportunidade agora para as suas considerações finais. Antes, te agradeço em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Mandaqui. Muito obrigado por esse tempo precioso que nós passamos juntos e vai ter o Meire e Jane 2, quem sabe 3, 4 e assim sucessivamente. Suas considerações finais, querida. Que honra. A honra é minha, a alegria nossa. Eu estou impactada, eu estava muito nervosa, muito tensa, corri o quanto eu pude, a Ângela sabe, mas eu vou ser sucinta. Eu quero deixar para todos aquilo que marcou a minha vida. Jeremias 10, 23, eu vou ler o texto todo, que diz assim... eu deixei aqui marcado e que eu queria deixar o texto exato. Mas... A Ângela põe na tela para a gente, dona Ângela. Jeremias 10, 23. Ela vai colocar na tela para a gente, para os internautas. Vai abrir para mim? Vai abrir, vai colocar aí para todos. Aí, ó, tá na tela, pode ler. Eu sei, obrigada. Eu também abri aqui. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Nós fazemos planos, mas os planos, como diz Isaías 55, 8 e 9, os planos do Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, são muito diferentes do que os nossos. E o Senhor mudou a minha vida, o Senhor direcionou totalmente diferente a minha vida, me levou por caminhos que eu não imaginava, trabalhou no meu coração de uma maneira diferente. Eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo
que não importa quem você seja, o que você sinta, o que você faça, Deus é Deus. Deus, ele continua sendo Deus e não importa a tua situação. Ele continua sendo fiel à sua palavra. Ele não muda. Deus não muda. E ele dirige os seus passos. E eu sou uma pessoa muito resistente. Fui uma pessoa muito resistente. E muito resistente por conta de ver, por ser filha de pastor. E eu disse, Deus, tem coisas que eu não quero para a minha vida. Eu não quero viver isso. E Deus foi dizendo, tá certo, você não quer? Eu vou lhe mostrar. E aí, muita coisa aconteceu. Eu vou deixar para o 2. Amém, amém. Já que o Senhor me convidou para o 2, então já que vai ter o 2 e eu não posso dizer não, que eu disse a Deus que eu não ia dizer não. Ai. Deus está vendo, não pode dizer não. Ângela, é com você, viu? Meire, Jane, obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Dá um beijo no David, diga para ele que, já estou admirando ele. Muito bom. E um abraço para os seus pais também, para toda a igreja, o Brasil para Cristo da sua região. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um grande abraço. Um abraço ao pastor Joel, à pastora Leonor, a toda a equipe. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Amém, gratidão. Agora na capital paulista são 11h42. Nós temos o comentário do meu amigo do pastor Joel e da dona Ângela. Pastor Paulo Simplício, estava ali na tela, eu tinha visto. E agora, cadê? Sumiu o comentário. É programa ao vivo. Pastor Paulo Simplício, pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo, em Beberibe, lá em Recife. Você conhece Recife, Ângela? Ele diz, minha gratidão a Deus, Janinha, presente de Deus. Te amo, filha. Obrigado, pastor Paulo, pela sua participação. Nós temos pessoas que interagiram conosco através das nossas redes sociais. Um abraço para Inês Giuliatti, da Igreja Brasil para Cristo, em Chapecó, Santa Catarina. A Rosana Dias de Carvalho. Lindenberg Manuel, lá da Igreja Brasil para Cristo, em Ipojuca, no Pernambuco. Deus abençoe os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Ipojuca, Vicente Antunes, a Célia Regina da Igreja Brasil para Cristo de Mirante, Arujá, aqui do ladinho, São Paulo, sempre com a gente, Thalita Estevanato, daqui a pouquinho, às 15 horas, aqui no programa Praise, na Manda Aqui Online. Missionária Jean Simplício, satisfação em tê-la conosco. Jaqueline Ramos, Diácono Ricardo Benítez. Ô, Diácono Ricardo Benítez, você está na estrada, né, fazendo um trabalho missionário ao lado aí do Fabão. Deus abençoe, proteja e guarde vocês a cada cidade que vocês entrarem e a cada cidade que saírem. Marilda Santos, Naira Alves, da Igreja Brasil para Cristo de Campina Grande, na Paraíba. Joseph Iarga, de Burkina Faso, que bom tê-lo conosco, Joseph. Cláudia Moreira, Manuel Nascimento, também da Igreja Brasil para Cristo, de Ipojuca, em Pernambuco. Adélia Souza, de Magé, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, terra linda, hein? Terra linda. Magé é no pezinho da serra lá de Teresópolis. Teresópolis, vocês sabem que é uma das 7 cidades mais lindas do universo. E quem nasce em Teresópolis é inteligente. Pastor Manuel Leite. Pastor, que bom tê-lo aqui conosco. Deus abençoe os nossos irmãos aí, agora sim, da Igreja Brasil para Cristo de Carpina, no Pernambuco. Solange Jales, de Fortaleza, um abraço, Solange. Moisés Almeida, da Igreja Brasil para Cristo de Iputinga, também em Pernambuco. Dani Castro, de Recife. Josiane Farias, de Olinda. Pastor José de Jesus, da Igreja Brasil para Cristo, aqui do estado de São Paulo, Jundiaí. Davidson Edson, lá de Paulista, Pernambuco. Angélica Rodrigues, da Igreja Brasil para Cristo, de Aracati, no Ceará. Ricardo Miranda, Priscila Xavier, Adriana Lima, Heloísa Sanches, sempre com a gente. Aí de Marília, Jabes Giliardi, Luci Amorim, Edna Montagnoli, Rivaldo Moraes, de Paulista, Pernambuco. Pastor Paulo Simplício, Vanessa Reis. Oi, Vanessa. Rosana Francisca, entre tantas pessoas que interagiram conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. 11h45. Fico por aqui, lembrando que amanhã eu estou aqui na companhia do meu amigo pastor Ricardo Andrade, falando sobre liderança frutífera. Deus abençoe a equipe da Manhã Daqui. Valeu demais. Um abraço. A paz do Senhor.